Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão passando a quarentena? Esse é meu primeiro vídeo, né, de resenha literária. Eu resolvi fazer, né, porque a gente está nessa quarentena. Não sei, né, se vai ser interessante. Já peço a compreensão que é a minha primeira resenha literária. Eu não sou historiador, né, quero fazer um disclaimer aqui já, porque eu sou formado em relações internacionais. Eu não tenho background de história. Mas para essa obra, que é essa aqui, ó, Vida e Morte do Bandeirante, do Alcântara Machado, eu uso como apoio o livro do Boris Fausto, esse daqui, que é o História do Brasil. É um livro bem grosso, como vocês podem ver. Ele fala bastante do período colonial no capítulo 2, mas sobretudo eu vou usar como apoio as aulas que eu tenho, acho que com o cara que mais entende de história na atualidade, que é o João Daniel. Inclusive ele foi o escolhido, né, para fazer os dois manuais, últimos manuais disponibilizados pela FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão. Ele é sumidade na área, sabe muito, tem uma didática muito boa. Não só ele, né? Toda a galera do clipping, que são muito bons. Aí eu não vou falar todos os nomes, porque são muitos professores, todos eles te dão um embasamento teórico muito bom. Mas assim, para a história eu vou usar principalmente o João Daniel, né? Nessa minha análise, inclusive, eu vou começar dividindo eu vou fazer esse vídeo dividido em duas ou três partes, porque senão vai ficar muito longo. E primeiro eu acho que eu tenho que contextualizar essa obra, né? Porque vai falar do bandeirantismo, né? O bandeirantismo aconteceu no século XVII, nos anos 1600, mas ele também continuou no século XVIII, nos anos 1700, mas perdeu força, né? Mas assim, não faz sentido a gente analisar a obra sem saber o que estava se passando. Meu foco principal é na política externa. Eu sempre estudei, sempre não, né? Venho estudando história do Brasil, mas com foco principalmente na política externa. Esse livro especificamente não trata de política externa, mas não tem jeito da gente separar uma coisa da outra, né? Então, antes de começar, né, a primeira coisa que a gente tem que falar é que houve um resgate, né, da história de São Paulo já no século XX, né, agora nos 1900, né? São Paulo começou a viver uma preponderância no cenário nacional, né? Foi aquele debate que era a locomotiva do país. Peraí, eu tenho que fazer uma coisa que eu falo muito e muito rápido, então deixa um copo de água aqui, porque às vezes eu vou parar para tomar um gole de água para não ficar falando tão rápido e vocês não conseguirem acompanhar. Mas enfim, essa história de São Paulo foi resgatada tratando mais o bandeirante como uma figura de herói nacional, né? O que às vezes é erroneamente interpretado, né? Porque eles, por exemplo, né, teve no século na década de 1920 e 1950, entre, né, as décadas de 1920 e 1950, dois autores, Alfredo Elis Júnior e Alfonso Toné, eles escreveram suas obras, né? Inclusive o Elis Júnior escreveu uma obra com o nome de Raças de Gigantes, para exaltar a superioridade racial dos paulistas, né? E o Boris Fausto vai confrontar isso, né? Falar que não tem essa história, né, de que uma raça de um certo estado é superior às demais e por isso ela preponderou no cenário nacional. Mas teve esse resgate histórico, não tem como a gente negar, e tipo assim, a herança principal que São Paulo deixou na história colonial do Brasil foi o bandeirantismo, né? Então, uma outra coisa que trouxe assim, interesse para eu focar nessa obra é porque eu falo para vocês, né, de Uberaba. Enfim, né, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Luiz, como eu falei, eu sou formado em Relações Internacionais. E Uberaba, né, eu acredito, assim, Uberaba em si, eu acho que vai ser tópico de um outro, posso, né,
fazer um outro vídeo contando um pouco da história de Uberaba. Não sei nada muito profundamente da história de Uberaba, mas eu estou tentando achar um livro que me explica um pouco mais, né, historicamente, com dados científicos sobre a história de Uberaba. Mas assim, o que a gente sabe, assim, pesquisando na internet facilmente, é que Uberaba surgiu em 1809, né, como povoado. Ou seja, um ano depois da chegada de Dom João, né, uma curiosidade, né, a transmigração da corte aconteceu em 1808 e em 1809 já surgiu o povoado de Uberaba. E pelo que parece, ela ficou sob jurisdição, Uberaba, né, ficou sob jurisdição de Goiás até 1816. Em 1820, a cidade vai ser elevada ao nível de freguesia. E assim, né, por que eu faço a ligação entre bandeirantismo e Uberaba? Porque, pelo que parece, quem fundou o povoado de Uberaba foram as famílias que sofreram com a desaceleração, né, o declínio da sociedade do ouro, das minas, né, que teve o auge em 1733, entre 1733 e 1748. E essa sociedade que perdeu assim, a força, ela ficou sem a condição econômica e ela foi voltando para outras regiões, né? E Uberaba foi fundado, acho que principalmente, com um caráter de agrícola, né? Para abastecer as sociedades. E aí eu vou entrar mais nessa discussão de um outro nível, de outro tipo de bandeira, né? É uma classificação que eles fazem. E assim, um dado curioso é que Minas Gerais, a capitania de Minas Gerais foi fundada em 1720, né? Como em meio a essa corrida do ouro, né? Eu tenho uma colinha aqui, né? Então deixa eu passar aqui para eu ir seguindo o roteiro, né? Então assim, vamos voltar, então, essa é uma curiosidade, né, por que me traz esse interesse também de bandeirantismo. Outra coisa é porque eu me interesso muito por temas de expedições, então assim, o bandeirantismo acho que deve ter sido a primeira expedição, né, grande no Brasil, porque até então, inclusive o Boris Fausto trata isso no livro dele, que o Brasil ficava arranhando a costa só, né, como caranguejo. É uma teoria que existe e, na verdade, a entrada, a interiorização aconteceu com o bandeirantismo, né? Para sair do litoral. Só para essa subida aí do morro, né, subir a serra, demorou muito tempo. Aí vocês imaginam, se hoje já é complicado, né, subir a serra, pegar tamoios, pegar imigrantes, já é complicado. Você imagina isso quando tinha que se fazer no lombo de burro, de mula, e com condições precárias, não tinha estrada, e eu imagino que seria quase impossível, né? Então os caras demoraram muito para subir o morro, né? E os bandeirantes foram, sim, eu acredito, né, que tenham sido os principais as principais populações que enfrentaram essas dificuldades e realmente se interessaram por explorar o interior, principalmente do Sudeste. Depois eles vão para o Nordeste, tudo, mas enfim, vamos tratar aqui desse nível agora de Sudeste e Sul, né? Então assim, para começar então uma segunda parte, né, dessa contextualização, é interessante falar que bandeirante, a gente acredita que, assim, a gente tem aquela noção de que bandeirante vem de bandeira, o cara lá que está na expedição carregando a bandeira na frente e tal, mas não é. Bandeirante é um termo que vem ele tem origem num termo espanhol que é de bandoleiro, que significa bandido, né? Nessa época, o bandeirante ele era muito avesso às ordens da coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa tratava ele como se fosse um bandido, né? Então o Boris Fausto vai falar que ele coloca uma citação, eu até não sei de quem é a citação, eu não me recordo, né? Tá no livro e tal, mas eu não me recordo de quem seja, que o bandeirante era gente que não conhecia nem Deus, nem justiça e nem lei.
Então eram pessoas que assim, que a coroa não gostava muito, né? Então tinha um debate, depois a gente vai tratar isso aqui, muito grande sobre a exploração da mão de obra, né? A mão de obra indígena, que a coroa era contra a exploração da mão de obra indígena. Enfim, vamos prosseguir. Então tem 3 tipos de bandeiras, né? Igual eu falei, não é só um tipo de exploração que acontecia para o interior, né? O principal tipo, né, de bandeira é a de apresamento, que é simplesmente ir lá no interior e capturar os índios para trabalhar de mão de obra escrava, né? Um outro tipo de bandeira que era a que fazia a prospecção de ouro. E um terceiro tipo eram as monções, que ela vai ser mais futura, né? mais posterior. Que aí essas monções elas já tratavam mais de abastecimento dessas zonas que tinham sido desenvolvidas anteriormente. Então, por exemplo, as monções que eu acho que são mais características sejam as que foram para a região da Amazônia, né? Que foi para o Mato Grosso, que inclusive levou o boi, que hoje é parte integral, assim, parte fundamental da economia do Mato Grosso. Ele foi levado inicialmente, né, não com essas raças atuais, né, mas na época, levados pelos bandeirantes, né, que através dessas monções. Mas uma característica que assim muito, muito essencial, assim, relevante para a gente falar, é que todas essas bandeiras elas tinham majoritariamente a presença de indígenas. Então não é uma expedição de brancos. Óbvio, os brancos, né, com o poder da arma, ele era o líder da expedição, mas o grosso da tropa que ia era de indígena. Eles que sabiam, na verdade, onde que estavam as riquezas, né? Então, eles que levavam os portugueses, né? Os ibéricos, né? Enfim, uma outra coisa que o Boris Fausto e o João Daniel falam muito é que São Paulo era na verdade, uma periferia da colônia nessa época. São Paulo não era o que a gente entende hoje, né? Como a locomotiva do país, a parte mais desenvolvida. São Paulo era uma zona periférica e onde predominava a mão de obra escrava indígena, né? Na verdade, essa virada, né, na mão de obra escrava da indígena para a africana, ela só vai se dar no século XVIII, nos anos 1700. E principalmente na região nordestina, porque na periferia, né, por exemplo, São Paulo, Maranhão, Pará, a escravização dos indígenas continuava, né? E essa abolição do trabalho escravo indígena só vai se dar com o Marquês de Pombal, já depois de 1750, né? Então, uma outra curiosidade que tem é que a cultura indígena era muito influente na sociedade paulista nessa época, né? Tanto que uma coisa que o João Daniel também fala muito é que a língua falada era o Nhangatu, que era uma mistura entre, não sei se é português com língua indígena, mas que assim, tinha muito influência da língua indígena, não era um português na época, né? E eu acho que o Nhangatu acho que só vai ser superado, não sei se foi nos anos 1800, 1900, acho que é 1800 provavelmente. Quando aí o português se torna a língua oficial, né? Todo mundo começa a falar, não é oficial, mas a língua popular, né? Esse período das bandeiras ele ficou muito marcado pela União Ibérica. A União Ibérica foi um período entre 1580 e 1640, onde a coroa espanhola e portuguesa se unificaram. Então era um só reino, havia uma separação, mas era um só rei que comandavam as duas potências, né? Isso aí, eu não vou entrar muito nesse mérito, às vezes também peço desculpa que eu fico divagando muito, não foco muito no tema, mas eu tento
ser o mais objetivo possível. Vamos lá. Mas enfim, essa União Ibérica, ela trouxe consequências, né? Uma delas foi que os inimigos da Espanha se tornaram também inimigos de Portugal, né? Brasil como colônia, né? Não existia Brasil, a gente não pode nem falar no termo Brasil ainda, mas a América Portuguesa, ela acaba assumindo os inimigos que eram da Espanha, né? E um dos inimigos da Espanha era a Holanda. E é por isso que houve invasões holandesas, né? Então, houve 3 períodos de invasões holandesas muito sérias. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês devem recordar, da época de escola, que era a época do Maurício de Nassau, né? Que era o príncipe não sei se é príncipe, não sei, conde, marquês, não sei o título dele, mas ele foi o cara que governou essa área holandesa, no nordeste do país, né? Então essas 3 ondas foram de 1630, a primeira onda, né, 1630 a 37, a segunda 1637 a 44 e a terceira de 1645 a 54. Por que isso é importante? Porque foi nessa época da invasão holandesa que bombaram o bandeirantismo, aquela bandeira de apresamento, de capturar os indígenas mesmo, na porrada. Por quê? Porque os holandeses, na época que eles invadiram o Brasil e controlaram o Brasil, eles cortaram o fluxo de escravos da África para o Brasil. Então não tinha muito abastecimento de escravo negro. Então os bandeirantes foram solicitados, eles viram que estava faltando mão de obra, eles bombaram as expedições dele para capturar os indígenas, né? E um fato curioso é que isso foi tão crítico que Salvador Corrêa de Sá, que era o governador do Rio de Janeiro na época, que foi o responsável por retomar o controle de Angola, que tinha caído nas mãos dos holandeses, né? Porque os holandeses, o que eles fizeram? Eles controlaram também a parte da África, né? E começaram a fazer o tráfico negreiro só para a área deles. O resto da colônia portuguesa parou de ter o abastecimento com a mão de obra escrava, né? Africana. Então eles tiveram que achar outra forma de mão de obra, né? E um outro fato curioso é que por conta dessa União Ibérica e por conta da proximidade também, e pelo fato de São Paulo ser periferia, né, não ser o centro das atenções, São Paulo tinha muito mais conexão com a América Espanhola, as regiões do Prata, do que com o centro da América Portuguesa. Então, tem algumas revoltas lá de líderes espanhóis, descendentes espanhóis, de interesses espanhóis em São Paulo, porque eles não tinham muito vínculo com os portugueses e é por isso que eles eram tratados até como bandoleiros também, né, como bandidos. Então vamos passar assim, superar essa parte, então e vamos para outra, né? Que também ajuda a gente a entender esse livro, né? Porque tudo é para explicar esse livro. Havia um conflito entre os jesuítas e os bandeirantes, né? Muito forte, por mão de obra, né? Porque os jesuítas, apesar deles considerar os indígenas como mão de obra também, eles não queriam escravizá-los, né? Então o conflito foi tão sério entre os jesuítas e os bandeirantes paulistas que os jesuítas são expulsos de São Paulo no final da década de 1630 e eles só vão poder voltar para São Paulo em 1653. Outra coisa, né? Uma coisa assim que já está um período quase no fim assim das bandeiras, né? Na período que já vai ser mais uma bandeira de monção, que o vice-reino do Brasil ele só vai surgir em 1763, né? Com Pombal.
Por que eu falo isso? Porque é aí que surge que a gente pode falar do termo Brasil, né? Porque até então a gente era uma colônia de exploração 100%, continuou sendo, mas a gente não podia nem falar do termo Brasil ainda, né? E é nessa época, nesse ano de 1763, que a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Isso é importante assim, para o centro-sul do país, porque como o Rio de Janeiro é bem mais perto do sudeste do sul, né? O controle sobre essa região foi mais forte. E foi exatamente por isso também que fizeram essa mudança, né? Para ter maior controle sobre as minas, né? Que estavam bombando na época. A gente não estava mais no auge, mas ainda a sociedade aurífera era muito, muito rica, né? E como consequência dessa criação do vice-reino do Brasil, logo em seguida, a América Espanhola também cria o vice-reino do Prata, em 1776, com a capital em Buenos Aires. Por que surgiu isso? Tinha um conflito lá na época com... o Brasil criou a colônia de Sacramento, e assim, o interesse do Brasil era interferir no comércio da prata, né? Que vinha do Alto Peru, que é a Bolívia, e ia ser escoada por Buenos Aires, né? E o Brasil, um bobo nem nada, né? Que começou a querer interferir, contrabandear essa prata, né? E os bandeirantes, eu acho que, assim, eu não tenho essa informação precisa, não lembro exatamente, mas eu acredito que eles tiveram muita influência nisso também, porque essas sociedades aí, essas sociedades do Centro-Sul se desenvolveram majoritariamente com a imigração dos bandeirantes. Tiveram alguns casos onde a imigração europeia foi... Europeia não, né? Acho que foi da ilha de Açores. Foi importante também. Então, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Mas assim, o forte mesmo, quem tocava o negócio mesmo eram os bandeirantes, que tinham a cara lá e o peito de ir lá no meio do interiorzão lá e desbravar tudo. Enfim, essa é a parte que eu queria falar para vocês antes de tratar exatamente da obra, né, de Vida e Morte do Bandeirante. Assim, sobre uma contextualização mais literária, sobre todos os escritores que falaram sobre o bandeirantismo, o que falou, o que cada um deles falaram, né, o que cada um deles falou, enfim, contextualizar literariamente, num contexto literário e historiográfico, eu sugiro que vocês vejam o vídeo do Guilherme, do Brasil Brasis. Ele faz um apanhado assim, de várias obras que eu não li, infelizmente, não tem essa erudição do Guilherme ainda, mas ele analisa vários autores que escreveram sobre bandeirantismo, o que cada um deles falou, a influência que cada um deles tiveram, tá? Mas, enfim, cada um deles teve, mas enfim. Eu vou me ter mais ao que eu estudo mais de história e política externa e para contextualizar essa obra. Então, no próximo vídeo, eu vou entrar no tema da obra em si. Galera, então desculpa aí se ficou muito longo, se foi prolixo, é o meu primeiro... Desculpa não, tipo assim, mas eu peço a compreensão. É o meu primeiro vídeo sobre uma crítica literária, né, sobre uma resenha de um livro. Eu achei importante falar isso porque se a gente não explicar o que era o bandeirantismo, não faz sentido a gente ler a obra, né? Porque ela, felizmente, né, a gente analisa um livro por tudo aquilo que a gente absorveu anteriormente, né? É muito difícil você não ter um caráter subjetivo na hora de analisar uma obra. Mas Alcântara Machado, assim, já dando uma introdução, Alcântara Machado, ele trata do bandeirantismo não numa visão de raça superior dos paulistas, nada. Ele vai analisar os indivíduos de cada um desses bandeirantes, entendeu? A vida em si deles, né? Não é, tipo, falar um aspecto 100% sociológico, de por que eles eram superiores, nada. Ele vai explicar, assim, através
dos inventários que foram deixados, como que era a vida mesmo desses bandeirantes. E era muito miserável, não tinha muita ostentação, igual a gente acha, de pompa. Os caras viviam na labuta mesmo, nessa exploração, nessa tentativa de interiorizar o Brasil, de explorar as regiões. Isso é muito legal, mas enfim, eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Valeu, galera! Então, o meu primeiro vídeo, quem gostou, me dá um feedback, né? Se vocês gostaram, o que vocês acham que eu posso melhorar. Mas fica um abraço aí pra vocês, boa quarentena e fiquem em casa.